Pra quem não acompanhou no Instagram, eu passei as últimas 2 semanas de férias e eu viajei com os meus pais e com meu irmão pra Nova York, nos Estados Unidos. E é claro que eu resolvi gravar vários vlogs pra compartilhar com vocês várias coisas de viagem, não só da programação que a gente fez, né, algumas dicas legais, mas também algumas dúvidas que foram me perguntando, foram me mandando mensagem no Instagram e etc, que eu achei que era relevante gravar, que é uma questão de organização, né, como é que eu fiz minha organização, onde que eu comprei meus ingressos, questão de seguro viagem, hotel, etc, que é na verdade o objetivo desse primeiro vídeo aqui. A ideia desse primeiro vídeo, então, é ser um pouco mais prático nessa parte de organização de viagem mesmo. Eu vou falar algumas coisas de Nova York, obviamente, mas tem muita coisa aqui que serve para vários outros destinos, independente de onde você for. E eu acho que é uma coisa que pode fazer muita diferença aí para quem tá querendo viajar pro exterior, fazer uma primeira viagem pro exterior, por exemplo. Nunca fiz, eu quero fazer. Será que eu consigo juntar dinheiro? Como é que eu consigo economizar e etc? Que eu acho que é uma coisa legal, né? Porque viagem é para todo mundo sim. É só uma questão de você ter o conhecimento para isso, né, se organizar para isso, para que você consiga economizar da melhor forma possível. Então dá para fazer, eu vou compartilhar algumas dicas aqui que eu acho que vão ser legais para vocês. Primeira coisa importante então, falando especificamente de Estados Unidos, que é visto e passaporte. Para viajar para o exterior, você precisa necessariamente do seu passaporte, certo? No caso da América Latina, né, Mercosul, você não precisa do passaporte, você consegue viajar tranquilamente só com a sua carteira de motorista, carteira de identidade, etc., por ser do Mercosul, né? Então, todos os países que fazem parte do Mercosul não fazem exigência de passaporte, mas eu acho interessante ter também, até porque alguns países carimbam e é legal para você ter de recordação. Mas para qualquer outro país que você for, você precisa sim do seu passaporte. Então, é uma das primeiras coisas que você precisa olhar, porque o passaporte ele demora às vezes meses para ser emitido, para você conseguir, para ser emitido não, né, para você conseguir uma vaga para poder emitir, né? E tem cidades que não fazem emissão de passaporte, você tem que viajar para outra cidade para daí conseguir fazer a sua emissão. Então essa é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. E depois, tendo seu passaporte, você faz a solicitação do seu visto. Muitos países não precisam de visto, como é o caso, por exemplo, da União Europeia. Você não precisa de visto, você precisa só do seu passaporte, mas Estados Unidos precisa sim de visto. E aí é outra burocracia, é outro processo, também é um saco e também demora meses, então também tem que ser feito antes. Se você jogar no Google simplesmente visto americano, você vai encontrar a página direitinho da embaixada onde você precisa fazer o seu registro para pedir o seu visto. A primeira coisa que você tem que fazer é preencher um formulário gigantesco. Eles te pedem realmente um formulário bem grande que você tem que preencher para daí pedir a solicitação do seu visto e marcar a sua entrevista. E são 2 dias de entrevista, tá? Atualmente eles não fazem isso num dia só, eles mudaram recentemente esse esquema. Então você primeiro precisa ir um dia no centro de visitantes, eu esqueci o nome correto, mas é tipo CASV, alguma coisa assim, que é o centro de visitantes, onde você tira suas digitais e tira a sua foto, e aí só no dia seguinte você vai na embaixada para fazer a sua entrevista, tá? Então são necessariamente 2 dias, então o ideal é você se organizar para que você consiga fazer isso, por exemplo, no meio da semana, né, que foi o que eu e meu irmão fizemos, a gente foi junto, então a gente foi tipo terça e quarta, alguma coisa assim, então só que infelizmente você não consegue fazer do mesmo dia, que foi o que os meus pais fizeram uns meses antes, então tipo assim, eles foram e voltaram de avião no mesmo dia para fazer esse processo, a gente não conseguiu. Então é um gasto a mais que você tem que pagar uma diária de hotel para ficar de um dia pro outro. Então tem essa chatice aí, mas é interessante você fazer isso no meio da semana, nem que você tenha que pegar folga do colégio, faculdade, trabalho, etc. Porque, por exemplo, meus primos foram fazer isso e eles não tiraram folga e eles conseguiram marcar só uma entrevista na sexta-feira e a outra na segunda. Ou seja, eles tiveram que ficar o final de semana inteiro, sabe? E no Rio de Janeiro que eles foram, né? Eles moram aqui em Belo Horizonte também e eles foram pro Rio. Ou seja, olha a quantidade de hotel que eles tiveram que pagar, mais os gastos, obviamente, na cidade. Então é uma coisa que eu recomendo vocês olharem, que é fazer essa questão de tentar fazer de um dia pro outro durante a semana, que é muito mais fácil, é muito menos gasto. E uma vez que você tira o visto, você faz a sua entrevista lá bonitinho, normalmente é bem rápido, assim, não é tão rápido, na verdade, porque você passa por 3 filas diferentes no dia da sua entrevista, então dura mais ou menos umas 2 horas esse processo, pelo menos pra mim e pro meu irmão, porque pro meu pai e pra minha mãe, eles foram, tipo assim, muito rápido, tava vazio, eles entraram e saíram muito rápido, a gente demorou 2 horas no processo de fila, porque a entrevista mesmo durou 5 minutos, tá? Então, assim, também varia de acordo aí com o seu, de como tiver no dia que você for, então cuidado também pra não comprar passagens muito próximas do horário que você tá marcado, porque se atrasar, você pode perder o seu voo, o seu ônibus, etc. Então tenha esse cuidado com essa margem aí, porque pode ser rápido, mas pode ser demorado. E depois que você tira o seu visto efetivamente, eles entregam na sua casa, tá?
tá? Eles ficam com o seu passaporte e eles mandam pelo correio e chega na sua casa depois de uns 10 dias úteis, se eu não estou enganada. E não é muito barato, tá? Você paga em dólar, quando você vai marcar sua entrevista você já paga. Na época que a gente fez, que foi em junho desse ano, junho de 2024, a gente pagou, lembrando a conversão em real já, tá? Porque eu já esqueci o valor em dólar. Mas deu, tipo, 900 e tantos reais, tá? Então não é barato, mas o visto dura por 10 anos. Então tem essa vantagem, você pode viajar mais vezes nesse período. E eu recomendo vocês fazerem a renovação antes de acabar esse período, porque aí é um processo muito mais fácil e mais barato do que você tirar um visto do zero. Então fica atento aí também ao vencimento do seu visto, que isso faz diferença. Passando dessa parte burocrática chata, vamos pra parte legal, que é a parte da organização. Como é que eu faço a minha organização, que eu vou dar essas dicas aí pra vocês, que eu acho que é bem interessante pra quem gosta de organizar a viagem. Tem gente que não gosta de organizar todos os detalhes, porque a pessoa gosta de chegar lá e decidir na hora que vai fazer e tudo mais. Eu não gosto de fazer isso porque viajar é uma coisa cara, tá? Principalmente quando você vai pra fora do país. E se você faz uma coisa completamente desorganizada, você tá perdendo dinheiro, porque você tá perdendo tempo. Se você acorda, hoje eu vou decidir o que eu vou fazer. Você vai lá perder horas, minutos, enfim, do seu dia, pra daí pensar no que você vai fazer, você não consegue fazer tudo que você poderia fazer no período que você tá naquela viagem. Então, principalmente Estados Unidos e Europa, eu não sou a favor de perder tempo em dólar e em euro, sabe? Então, eu gosto de organizar bem os meus dias pra que eu consiga aproveitar o máximo possível. Não quer dizer que eu vou fazer um roteiro engessado, né? Que eu não posso mudar, chegar lá e mudar. Tem coisa que você realmente não pode mudar, porque, por exemplo, tem muita coisa que você tem que marcar efetivamente dia e horário, sabe? Aí você não consegue mudar. Mas tem muita coisa que a gente chegou lá no dia e a gente falou, olha, não vai dar tempo de fazer isso aqui, vamos passar para dia X. Entendeu? Então tem essa flexibilidade também, mas eu acho importante você ter uma organização inicial para você não perder tempo e dinheiro. Então como é que eu comecei a minha organização? ChatGPT. Isso é uma vantagem que a gente tem hoje, que a gente não tinha antigamente, né? Antigamente a gente não conseguia fazer isso, mas a primeira coisa que eu fiz foi para começar a minha viagem. Eu não usei o ChatGPT 100%, porque ele ainda não funciona da melhor forma possível, mas ele funciona muito bem. Então o que eu fiz? Eu perguntei para ele, olha, vou fazer uma viagem de 10 dias para Nova York, do dia X ao dia X, eu efetivamente coloquei as datas, tá? Que era 17 de outubro, né? A gente ia sair daqui dia 16, chegar lá 17. Então, 17 de outubro a 26 de outubro. Eu queria saber dicas de coisas pra fazer. Quero que você separe, faça um roteiro pra mim com as principais atrações da cidade, separando por proximidade e também por horário de funcionamento, né? Então ele já fez pra mim um roteiro, no dia X você vai em tais e tais atrações, e já por proximidade geográfica, que foi o que eu pedi, e também considerando o funcionamento, horário de funcionamento de algumas atrações, porque tem atrações que fecham em dia X ou Y, então eu já pedi pra ele fazer isso também. E aí então eu peguei essa base que o ChatGPT organizou pra mim, e daí eu comecei a criar o meu roteiro. Eu não peguei aquilo ali do jeito que ele fez, eu conferi também, tá, o que é importante, por exemplo, horário de funcionamento, ele não conseguiu pegar todos os horários de funcionamento certinho. Assim, deu sorte dele não colocar nenhuma atração que fechava dia X ou Y naquele dia que estava fechado, mas ele não conseguiu, por exemplo, ele colocava lá atração X, que eu não vou lembrar, aberto diariamente, sendo que não estava aberto diariamente, tinha dia que ia estar fechado, entende? Eu tive que refazer. Ele ajuda você a fazer esse pontapé inicial, né, mas você precisa realmente conferir tudo bonitinho para ter certeza de que não teve nenhum problema, mas ajuda bastante você começar o seu planejamento da melhor forma. Então, a partir dessa primeira organização do ChatGPT, eu passei isso tudo pro Excel, porque eu gosto muito de trabalhar com Excel, tá? Então, normalmente eu faço várias abinhas na minha planilha para organização de voo, para eu fazer pesquisa de voo, de hotel, de transfer, para eu fazer anotações de comida, né? Restaurantes que a gente gostaria de ir, quanto que a gente gastaria em cada um, mais ou menos, fazendo pesquisa de cardápio na internet. Então, assim, eu faço uma pesquisa bem extensa. Mas eu peguei esse cronograma do ChatGPT, coloquei numa tabela do Excel e fui repesquisando e reorganizando e fazendo isso ao mesmo tempo que usando o Google Maps, porque eu fui salvando todas as atrações que a gente queria ir, porque aí no Google Maps você já consegue ver visualmente, né, onde que fica cada lugar, para você colocar junto, né? Então eu acho que isso me ajuda muito a organizar da melhor forma possível, que eu consigo colocar as atrações geograficamente próximas, né, de uma forma que faça sentido, né? Então isso ajuda também. E uma plataforma que eu comecei a usar recentemente, que uma das minhas seguidoras me indicou, é a Wanderlog, que na verdade é um site específico para você fazer programação, que eu achei fantástico, que ele meio que substitui o Google, tá? Então você não precisa usar o Google, você pode usar só o Wanderlog, inclusive eu usei muito. O Google eu usei só para poder baixar
o mapa offline no meu celular, pra caso eu tivesse algum problema de internet lá, e eu ter os meus pontinhos marcados, tá? Porque pra você fazer isso na Wanderlog, você precisa pagar o plano Pro. E eu não queria fazer isso, né? Mas ela é muito bom pra organizar, porque você tem todo o mapa ali dentro da Wanderlog, então você pode fazer a mesma coisa de salvar seus pontinhos e etc. E ele é bem legal, porque você consegue criar listas, né? Então, por exemplo, eu queria listas de atrações que a gente queria ir, né? De passeios, de restaurantes que a gente queria comer e de lojas que a gente queria ir. Então eu criei essas listas. E aí eu separei cada uma das atrações por dia, porque você também consegue organizar o seu itinerário, ele te dá essas opções. Você coloca lá os seus dias, né? E você copia as atrações para cada dia específico. E aí quando você clica naquele dia, ele já te marca bonitinho no mapa onde estão as atrações também, ele te dá a distância entre um lugar e outro, né? Quanto tempo você gastaria para poder andar, né? E se você quiser pagar a versão Pro, eles têm a ferramenta lá do AI, né? De inteligência artificial, que organiza aquilo ali da melhor forma possível para você. Eu fiz tudo manualmente, porque eu não queria pagar e eu gosto de organizar minhas próprias coisas, mas você pode fazer assim se você quiser, porque aí ele mesmo já organiza de uma forma que fique mais dinâmico, que fique mais rápido, você gaste menos tempo de andando de um lugar ou outro, etc. Então eu gostei bastante dessa ferramenta. E outra coisa que é legal também é que ele te deixa colocar os valores, né, das atrações, dos restaurantes, etc. Então você consegue controlar o seu budget, né, que seria o seu orçamento, você consegue também dividir os gastos, você consegue compartilhar com as pessoas que vão viajar com você esse itinerário. As pessoas têm que criar uma conta também, né, obviamente, mas você consegue compartilhar com as pessoas esse itinerário e dividir os gastos com elas. Então, isso também é bem interessante para quem tá viajando de grupo aí. Depois entrem, dê uma fuçada na ferramenta. Eu usei a ferramenta do computador para poder me organizar, porque eu sou millennial e eu preciso ver na tela grande. Eu não consigo fazer isso no celular, não tem jeito. Mas eu baixei o aplicativo pro celular também para usar quando eu estivesse em Nova York. Então, ali, para consultar na hora qual que era a atração, o que a gente ia fazer, etc., eu usei o aplicativo do celular, que funciona super bem também. Então, fica essa dica aí desse aplicativo que uma seguidora me indicou e que eu achei muito bom. Então, usem nas próximas viagens de vocês. Próxima coisa importante são os ingressos de atrações, de eventos que você vai participar. Você vai comprar no site oficial do evento, você vai comprar na hora? Não, você não vai fazer nada disso. Você vai comprar em sites especializados e antes com antecedência. Tirando algumas exceções aí que realmente não tem nesses sites e que você tem que comprar mais ali específico no site de cada um ou na hora, enfim, eu vou falar sobre isso. Mas eu usei 2 sites diferentes para comprar os ingressos, que foi o Tickets e o Just Travel. Tem uma brasileira que vive em Nova York, que chama Marta Saxer, que ela tem um blog específico de Nova York e ela tem uns links comissionados, né, aqueles links de indicação para fazer compra nesses 2 sites, que foi o que eu usei, porque eu já acompanho o trabalho dela há um tempo. Mas você consegue comprar para outros lugares que não é só Nova York, tá? Inclusive para lugares no Brasil. E aí, o que é interessante? Como ela tem esse link, pelo menos, acho que no Ticket, se eu não me engano, ela tem um cupom de 10% de desconto, então pode fazer diferença aí dependendo do ingresso que você for comprar. E o Just Travel você consegue pagar em real e parcelado, que também é uma opção muito interessante. A gente usou as duas, mas eu acho que seria mais interessante pagar realmente no Just Travel, porque você consegue pagar real e parcelado, mesmo que não tenha esse 10% de desconto, tá? Eu acho que vale mais a pena, porque acaba que são muitos gastos que você tem, é muita coisa que você tem que pagar, comprar ali, e acaba carregando muito, né, o seu gasto. Então pode ser interessante você conseguir parcelar bastante, que é uma forma que a gente tem de conseguir fazer esse tipo de viagem, que é mais caro, né, realmente parcelar de 6, 10, 12 vezes, porque aí você consegue diluir ao longo do ano e aí você faz uma grande viagem por ano, por exemplo. Eu tô deixando aqui embaixo na descrição esses links, né, já os links específicos da Marta, foram os que eu usei, você pode usar de outras pessoas se por um acaso você conhece, mas esses são os que eu testei e que funcionaram, ok? A primeira vez que eu comprei, inclusive, eu fiquei até um pouco com receio, honestamente. Obviamente, eu já acompanhava o trabalho da Marta, igual eu falei, então eu confiava nas indicações dela, mas a gente teve um problema, por exemplo, acho que foi no Ticket, se eu não me engano, e fica essa dica também. Eu fiz a compra no meu nome, mas eu usei o cartão da minha mãe. E aí eles barraram a compra e eles pediram, uma questão de segurança mesmo, né? Eles pediram confirmação de compra pra ver se era realmente minha mãe fazendo a compra e etc, porque o nome não bateu. Então, indico fazer isso também, usar o mesmo nome, tá? De compra e de cartão. E aí a gente teve que enviar documentos pra eles liberarem os ingressos, então demorou um pouco mais. E, obviamente, eu fiquei preocupada porque era uma compra de valor alto, né? Então, assim, a gente ficou preocupado, mas deu tudo certo no final. Então, assim, recomendo esses que eu tô falando aqui, são os que eu usei e que deram tudo certo. Mas eu não lembro, na verdade, se foi no Tickets ou no Just Travel. Um dos dois a gente teve esse problema, então, de forma geral, quando for fazer compra de ingresso ou de qualquer outra coisa nessas viagens internacionais,
faça com o mesmo nome da pessoa que você tá usando o cartão. O que a gente comprou em cada um? O Tickets a gente usou, que é o que tinha os 10% de desconto, a gente usou para comprar o ingresso da Broadway. É um ingresso que tem que ser comprado separadamente, realmente. E é um ingresso mais caro. Então, na verdade, foi uma compra que na hora a gente achou que valia a pena pagar os 10% de desconto, porque ia realmente dar um desconto muito grande. Eu não vou lembrar ao certo o valor aqui agora que eu estou gravando, mas na hora que eu for fazer a edição eu confiro bonitinho e boto aqui na tela. Mas foi alguma coisa tipo $600 para nós 4, tá? Pro show do Rei Leão, que é o show mais caro da Broadway, mas que é maravilhoso, vale cada centavo. Super legal, valeu super a pena e foi o que a gente comprou no Tickets usando esse cupom da Marta. E agora, o restante das atrações a gente comprou na Just Travel usando o Go City Pass. O que acontece? Muitas cidades, não só Nova York, mas Paris, outras dessas cidades, Londres também, se eu não me engano, essas cidades maiores, não sei no Brasil especificamente, mas eles têm esses passes de atrações, que você compra um passe que serve para XY atrações ou para XY dias, sabe? Depende do tipo de passe. O que eu estudei alguns passes, e o que eu achei que funcionou melhor pra gente foi esse Go City, e a gente comprou o passe de 10 atrações, porque tinha atrações específicas que a gente queria ir. Eu falei, a gente precisa de X, vamos comprar, a gente precisava de 8, eu acho. A gente usou 8, efetivamente, mas a gente tinha mais possibilidades, poderia encaixar mais, então a gente preferiu comprar o passe de 10 atrações, e sai muito mais barato você comprar o passe do que você comprar cada atração individualmente. E tem outras opções, tem tipo, acho que tinha 3, 5 e 7 passes, 7 atrações, se eu não me engano, e tinha passes por dias também, né, tipo, eu quero um passe de 3 dias, de 5 dias, enfim, aí você usa para quantas atrações você quiser nesse intervalo. Então você tem que estudar o que vale a pena para a sua viagem especificamente, quanto você quer pagar, quanto você pode pagar. Então entra no site, dá essa analisada. Mas então o passo que a gente usou foi esse da Go City, que eu achei que funcionou super bem. Então você compra, você recebe o seu passe por e-mail, e aí você faz o download desse passe no aplicativo da Go City. Você precisa ter o aplicativo da Go City. Então você baixa, você faz download desse passe no seu celular, e aí você fica com os QR Codes de todos os passes que foram comprados. No nosso caso, todos os 4 passes ficavam no meu celular, e aí tinha o QR Code ali, e é só você apresentar na entrada de cada atração e você entra. No caso de algumas atrações, você tem que, quando você chega lá, não é só entrar direto com o QR Code. Você precisa ir na bilheteria e trocar o seu passe pelo ingresso da atração. Isso varia de atração para atração, tá? Você vai descobrir na hora que você chegar lá. Mas sem problemas, assim, é bem tranquilo. Vale muito mais a pena comprar esses passes realmente, porque você economiza muito, tá? Do que comprando separadamente. Então a gente conseguiu usar para quase todas as atrações. Só algumas atrações foram compradas separadamente, que foi a Broadway, igual eu falei, porque a Broadway é outro esquema. Outra atração que precisa comprar separadamente é o Summit One Vanderbilt, que é um observatório em Nova York novo, e ele, como ele é novo, eu acho que ele ainda não tá nesses passes, então ele também é comprado separadamente. O MET, que é o Metropolitan Museum of Art, também não sei porquê, mas ele é o único museu que não tem, você tem que comprar separadamente também. E por último, que foi uma coisa que meu pai e meu irmão fizeram, que foi ir numa partida da NBA, tá? Isso também não também é jogo, é fora, não tem nada a ver com esses passes, então foram as 4 coisas que a gente comprou separadamente. O resto que a gente fez, a gente usou tudo passe, e eu vou falando mais sobre isso também ao longo dos outros vídeos, tá? Dos vlogs, mas a maior parte das coisas que você vai fazer, então você não precisa comprar separadamente. E teve um outro, na verdade, que foi o Zoológico de Central Park, também, que não tá dentro dos passes, você também precisa comprar separadamente. E aí esse você compra diretamente no site do Central Park. Próxima coisa importante, seguro viagem. Não façam, em hipótese alguma, viagem principalmente para o exterior sem seguro viagem. Dentro do Brasil é mais tranquilo, né? Porque normalmente o seguro é nacional, veja se o seu seguro de saúde é nacional, se não, providencie também um seguro viagem caso você vá para outro estado. Mas no exterior isso é muito importante, e principalmente nos Estados Unidos, porque o sistema de saúde deles é caríssimo, tá? Qualquer coisa que você vai fazer, você vai gastar uma fortuna. Então tenha seguro viagem. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E é bem barato, assim, tendo em vista a quantidade de dias que você vai ficar e etc, é uma coisa que dá pra você encaixar tranquilamente no seu orçamento. É mais fácil encaixar o seguro viagem do que qualquer outra despesa médica que você tenha. A gente foi com o seguro da Universal Assistance, que era o que estava melhor aí em termos de Reclame Aqui, né? A gente deu essa pesquisa, e também em termos de preço. E a segunda melhor opção que a gente achou era a Porto Seguro. Então também aí faça a sua pesquisa, né? Ver o que você acha melhor aí. Cuidado para não pegar um seguro muito barato de uma empresa que você não conhece, né? E acabar tendo perrengue depois. A Universal Assistance, ela é da Zurich.
que é uma empresa famosa, e a Porto Seguro também é famosa, então a gente também olhou isso aí, mas a gente fez as pesquisas, comparou preços e etc. Agora, uma coisa que eu acho muito relevante é tomar muito cuidado com o tipo de seguro-saúde, né? Se eles funcionam com o esquema de conveniados, né? De locais conveniados, que é, você liga, eu preciso de um atendimento X, aí eles vão te falar, você vai em um hospital tal, que aí eles vão te atender, não vai ter problema e etc. E tem seguros que funcionam por esquema de reembolso. Esse é o pior tipo de seguro. Não contratem esse tipo de seguro. Por quê? Você precisa tirar o dinheiro do seu bolso, pagar lá o hospital ou qualquer coisa que você precise, guardar as notinhas fiscais e depois entrar com pedido de reembolso. É uma burocracia enorme e você precisa ter o dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, por exemplo, Estados Unidos, qualquer coisinha, vai 30, 50 mil dólares. Se você não tem esse dinheiro, fodeu. Você vai fazer o quê? Então, assim, não recomendo seguro que funciona por reembolso. Olha isso aí, tem que ser um seguro que tem os médicos conveniados, hospitais conveniados, etc., que você não vai precisar tirar um centavo do seu bolso, tá? Então, toma cuidado com isso também. E outro seguro que eu fiz, que não é um seguro saúde, que pode ser essencial aí para alguns de vocês, é o seguro de eletrônicos. Eu fiz o seguro para minha câmera, porque eu levei a minha câmera, eu sempre faço quando eu vou fazer viagem assim, internacional, etc. Mesmo que não seja internacional, normalmente eu faço. É a minha câmera de trabalho, e é uma câmera cara, sabe? A minha câmera, só o corpo da minha câmera com a lente básica é 6 mil reais. Mas a lente que eu comprei lá nos Estados Unidos, inclusive, que eu paguei mais barato, né? Eu paguei lá, tipo, 4 mil reais, o equivalente a 4 mil reais, mas que aqui no Brasil ela custa 7. Então, assim, se você juntar, é uma câmera de uns 13 mil reais. É uma câmera que eu não posso perder, assim, e é uma câmera de trabalho. Então, eu fiz o seguro dela. Então, o seguro, ele não é um seguro só pelo período da sua viagem, ele é um seguro de 1 ano. Então, se por um acaso eu viajar em algum outro intervalo, né, até completar 1 ano, ela já está coberta. Então, assim, pode ser que eu não precise fazer um segundo seguro aí, nesse caso, e eu paguei em torno de 900 alguma coisa, sabe? Dividido de 12 vezes. Então, assim, eu prefiro pagar 900 dividido de 12 vezes do que perder a minha câmera e ter que pagar 13 mil. É um seguro que eu sempre faço quando vou viajar por conta disso, porque eu preciso da minha câmera para trabalhar. Então, se por um acaso você tá levando um computador de trabalho ou uma câmera também, etc., pode ser interessante olhar essa questão de seguro de eletrônico. Eu faço o meu com a Porto Seguro também. Agora, hotéis. Hotel em Nova York é caríssimo, tá? Muito caro. Então, assim, é uma das coisas que você vai mais gastar dinheiro, com certeza, tá? Na verdade, eu acho que a coisa mais cara que você paga na viagem é hotel. E, assim, os hotéis de Manhattan, eles são praticamente inviáveis, assim, é muito caro. Você tem opções, por exemplo, em hotéis no Queens, por exemplo, em Long Island, são um pouquinho mais distantes, mas não é tão distante assim, e que são mais baratos, tá? Mas, nas pesquisas que eu tava fazendo, muita gente falava de questão de não se sentia muito seguro de noite pra andar nas ruas e tudo. É uma questão muito de opinião, então, assim, eu não vou saber dizer. Mas o hotel que a gente ficou é em Manhattan, é um dos mais baratos que tem. Eu custei muito pra achar, mas é um hotel mais antigo. Então tem essa questão também, mas assim, não tivemos nenhum problema, sabe? Super tranquilo. E assim, você vai só dormir e tomar banho. Você não precisa de um puta de um hotel, sabe? Minha opinião pessoal. Então assim, eu achei que valia mais a pena, tá? Então esse hotel que a gente ficou é o Chelsea Savoy Hotel, que ele é mais antigo, mas ele é o mais barato que você vai achar em Manhattan. E ele tem café da manhã. Grande parte dos hotéis, tipo 90% dos hotéis de Nova York, não vão ter café da manhã. Não é um costume que eles têm, tá? Igual a gente tem aqui. E mesmo assim, o café da manhã é o esquema, acho que é continental que eles chamam, que tem um pouquinho de coisa só, não é igual esses buffets de café da manhã que a gente tem aqui. Então esqueçam isso não existe. Mas só de já ter alguma coisa de café da manhã já vai te dar uma grande economia na sua viagem, tá? Porque se você contratar um hotel que não tem café da manhã, você não vai gastar menos de 15 dólares por pessoa por dia para tomar café da manhã. Então, por exemplo, a gente que ficou 10 dias seriam 150 dólares por pessoa, tá? E assim, o dólar do jeito que tá hoje é um grande valor, sabe? Então não faz sentido, e esse hotel é o mais barato de Manhattan e ele tem café da manhã. Então eu indico muito reservar nele. Igual eu falei, é um hotel mais antigo, mas a gente não teve nenhum problema, o quarto confortável. A gente teve um problema assim em termos de travesseiro, o travesseiro é bem fino e só um travesseiro, mas a gente pediu mais na recepção, perguntou se podia enviar um segundo travesseiro, e aí eles enviaram e aí não teve problema, a gente dormiu cada um com 2 travesseiros. Então nos primeiros dias a gente ficou com um pouco de dor, né, no pescoço, nas costas, etc, por conta da falta de travesseiro, mas é só você pedir mais travesseiro que eles te dão sem problema. Então assim, olhem rápido quando vocês forem olhar, olhem nessas plataformas normais, né, Booking, Decolar, Hotels.com, etc. Tentem reservar por lá, porque aí vocês conseguem pagar em real e parcelar e tudo mais. Quando a gente foi olhar, não tinha mais vaga lá. Eu tinha passado pro meu pai, né, essa opção, vamos nesse hotel. Ele ficou meio com receio de ser um hotel mais antigo e tal. Ele queria olhar um Holiday Inn, que era
relativamente próximo, mas era mais caro e não tinha café da manhã. Eu falei, vamos no outro mesmo, não tem problema, a gente só vai dormir e tomar banho. Só que aí isso foi de um dia pro outro e já não tinha vaga mais nesses sites. O que eu fiz? Eu olhei direto no site deles, tá? E tinha um quarto que a gente precisava. Eu reservei, mandei e-mail pra confirmar, olha, eu procurei em outros sites, não tinha, e vi que no site de vocês tinha, consegui reservar, quero ter certeza de que tá tudo certo. Eles falaram, não, tá tudo certo, não tem problema. E aí a gente teve que pagar quando a gente chegou lá, e aí a gente pagou à vista em dólar. Então, assim, tem esse problema que a gente acabou pagando à vista, o que é complicado, porque realmente é um valor bem alto, mais o IOF, né, então conseguimos o hotel, porque se a gente não tivesse conseguido esse, a gente teria que procurar o próximo hotel mais barato, que era tipo R$5.000 mais caro, sabe? Então, assim, foi melhor do que nada, mas então tenham esse cuidado de reservar com antecedência para conseguirem o hotel que vocês querem, parcelado e etc. Outra coisa é o celular. Como é que a gente fez? Muita gente compra esses chips, né, esses celulares internacionais, etc. A gente não precisou, porque o nosso celular é Vivo e a Vivo tem opção do Vivo Travel. Então confira aí no seu plano se o seu tem essa opção. O meu e do meu pai é o Vivo pós-pago e aí ele já tinha o Vivo Travel Américas incluso, então a gente não precisava fazer mais nada. Era só ligar o roaming internacional no aplicativo da Vivo e o roaming no celular mesmo e funcionou normal, então a gente não precisou contratar nada mais. E a minha mãe e meu irmão não tinham, eles tinham um plano controle, só que você consegue fazer o upgrade pro plano pro plano pós, o mais barato de todos, que já dá direito ao Vivo Travel América. E assim, valia mais a pena pagar essa diferença de preço no plano do que comprar um chip internacional, tá? Então olhem se por um acaso a operadora de vocês não tem essa opção, ok? Senão fica mais barato. Não é pra pagar aquele plano que você paga por uso, paga diária, porque aí fica um absurdo de caro. É realmente esse que já tá incluso, que é ilimitado, tá? Assim, ilimitado não, você tem 2 GB de internet por dia e etc, ligações e tal. Então esse é o nosso plano que a gente pegou no Vivo Travel Américas, tá? Então faça essa análise aí que fica bem mais barato do que comprar o chip internacional, mas vai depender da sua operadora. E uma questão que a gente fez essa mudança de plano deles, mas é uma mudança que a gente vai fazer só por um mês, porque ela não tem fidelidade, então você não precisa ficar 1 ano, por exemplo, entende? Então a gente consegue fazer essa mudança, pagar essa diferença por um mês só, e agora, inclusive, a gente vai fazer o retorno pro plano normal, que é o plano mais barato. Então pode ser uma opção mais interessante. Se não, vocês podem comprar esse chip no Viagem Conectado, eu já esqueci os nomes, mas assim, tem vários sites que oferecem esse tipo de serviço também, se você não tem essa opção dentro da própria operadora. Agora, transfer, como é que a gente fez para chegar aqui de casa até o aeroporto de Confins e também lá em Nova York, principalmente? Então, aqui no Brasil é um pouco mais simples, né? Você pode pegar aplicativo normal, pegar táxi, e o que a gente fez foi reservar com a Copertramo, que é a cooperativa de táxi aqui de Belo Horizonte. Pra gente sairia mais em conta do que reservar o táxi especificamente, até porque eram 4 pessoas com 4 malas grandes, então não era qualquer carro que ia caber, sabe? Não dava pra gente pedir no dia, a gente tinha que pedir com antecedência, reservar e etc. Então a gente entrou em contato com a Copertramo, a gente reservou um doblô, mas que acabou sendo um spin no dia, mas tudo bem, tudo certo. E a gente pagou 186 cada trecho, tá? Trecho de ida e trecho de volta. É mais caro do que uma corrida normal para aeroporto, né? Mas porque a gente precisava de um carro maior. Então, assim, sair mais barato do que pegar 2 carros separados, por exemplo, que era o que a gente faria se a gente não tivesse reservado um carro maior. Então, tomem esse cuidado também, tá? Então, a gente reservou direto com a cooperativa de táxi, aí veja na sua cidade qual que é a melhor opção. Agora, o transfer em Nova York ou na cidade que você estiver indo, né? A gente reservou pela Decolar. A Decolar tem opção de transfer, você pode olhar lá. E a gente pegou a primeira opção deles, né? Que era, acho que era minivan, alguma coisa assim, esqueci como é que era, que é para 4 pessoas e 4 malas grandes. E no final das contas, o carro que pegou a gente eram carros SUVs, né, maiores, que cabiam as 4 malas, as 4 pessoas tranquilamente. E assim, foi super tranquilo fazer essa reserva pela Decolar. É mais caro, obviamente, do que aqui, né, então assim, o nosso transfer de lá de Nova York e de volta deu mais ou menos R$1.400, então assim, 700 por trecho, porque já era com base no dólar, então obviamente fica mais caro, mas foi super tranquilo. A gente recebe um contato de uma empresa que é aqui do Brasil, que é Angari alguma coisa, que faz esse contato com o pessoal de Nova York ou dos outros países, tá? E eles te mandam o contato dessa empresa, então você consegue conversar com eles, mas o contato mesmo do motorista você pega ali 24 horas antes, ok? Acho que é 24 ou 48 horas antes, não lembro exatamente. E aí você conversa com o motorista, eles pedem o número do seu voo também, então eles fazem esse acompanhamento, né? Então é super tranquilo. Os 2 motoristas que a gente pegou, tanto ida quanto volta, eram chineses. O primeiro
primeiro não falava inglês, o segundo já falava. Mas não foi um problema, porque o primeiro ali, ele colocou no tradutor. Na hora que conversou comigo pelo WhatsApp, ele tava colocando no tradutor, então ele mandava tudo em inglês, sem o menor problema. E na hora que a gente chegou no carro, ele também colocou ali no tradutor e mostrou a telinha pra gente, né? A gente vai chegar em mais ou menos 70 minutos. Então, sem problema, levou a gente não teve que se comunicar com ele durante o trajeto, então foi tranquilo. Se precisasse, a gente colocava ali no tradutor, sabe? Então, foi bem tranquilo nesse aspecto, mesmo sendo chineses, o primeiro não falando inglês, não é um problema hoje em dia com o smartphone, né, e etc. E foi o melhor preço que a gente achou, sabe, de transfer. Existe um transfer brasileiro, um motorista brasileiro que faz esse transfer nos Estados Unidos também, eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição. Porém, ia sair mais caro, ele tava pedindo $300 ida e volta, e na conversão ia sair mais caro do que reservando pela Decolar. E na Decolar a gente conseguia parcelar, tá? Acho que a gente parcelou de 6 vezes, se eu não me engano. Então, achei que valia mais a pena, ok? Mesmo que seja um motorista que não é brasileiro e tudo mais, não vi como sendo um problema, mas analisa aí de acordo com o que você quer pra você e pra sua família. E todos os carros eram extremamente confortáveis, tá? Eram SUVs grandes, assim, bancos largos de couro, tipo, tudo extremamente confortável. Então, assim, recomendo super, não tivemos nenhum problema. Agora, dinheiro. Como levar dinheiro? Vale a pena levar dinheiro físico, né? Carteira virtual? Como é que a gente fez isso? Aqui, o meu pai levou o Wise, porque ele já tinha uma conta da Wise, então ele já tinha feito pra viagem da Europa, e ele usou o cartão do celular dele, cartão digital, né? Carteira digital. E nós, os outros três, eu, minha mãe e meu irmão, usamos da conta da Nomad, porque a gente fez uma promoção de abertura de conta e tal. Enfim, dei uma olhada também nessas promoções, que a Nomad sempre tem muita promoção de abertura de conta. Vale mais a pena você fazer pela Nomad do que pela Wise. Por quê? Na Nomad, a partir de $1.000, você já começa a ganhar benefícios, né? Entre eles, acesso à sala VIP. Então, vale mais a pena. A Wise já não tem isso. Na Nomad, você já consegue, a partir de $1.000, um acesso à sala VIP. Então, se cada um da sua família fizer a conta da Nomad e transformar $1.000, aí você já consegue um acesso à sala VIP, que é que você já economiza aí o dinheiro no aeroporto, né? Então, assim, vale super a pena. Mas, então, você tem essas duas opções, basicamente, de cartões digitais, que são o que eu recomendo. É interessante você pedir o cartão físico também, não só o cartão digital no seu celular, tá? Recomendo também o cartão físico. No caso da Nomad, como nesse primeiro nível, inclusive, dos $1.000, igual eu falei, a gente consegue pedir o cartão físico sem custo. No caso de quem não vai transformar todo esse dinheiro, não consegue, você tem que pagar um dinheiro a mais para ter o cartão físico, aí pode ser que não vale a pena, é melhor ficar só com o digital no celular, e aí você leva o seu cartão físico brasileiro e internacional para caso de alguma emergência você precisar usar, mas não recomendo, é melhor você realmente usar esses cartões internacionais, que você faz a transferência, a compra do dólar antes, né, num dia que o dólar tá mais baixo, e você não corre o risco de fechar a sua fatura do cartão com dólar alto e pagar IOF, etc. Então vale mais a pena. Questão de dinheiro físico, eu não recomendo levar quase nada, leva o mínimo possível. Eu falei isso com meu pai, ele comprou $1.500 em espécie, agora a gente tá com dinheiro em espécie sobrando, o dinheiro em espécie ele é mais caro, ele desvaloriza mais, não vale a pena, tá? O que eu faria se fosse eu? Eu compraria no máximo $150, e olhe lá, talvez menos do que isso, tá? Talvez $100 por pessoa, em espécie, só para um caso de uma emergência, porque hoje em dia, para tudo quanto é lado, tem aqueles ATMs, né, que são as maquininhas de retirada de dinheiro. Então você pega o seu cartão ali, esses cartões internacionais que a gente leva, você consegue sacar sem custo. Você bota o seu cartão ali e tira o dinheiro ali na hora, caso você precise. E assim, tem lugares, inclusive, que nem aceitavam dinheiro físico, era só cartão. Então, assim, hoje em dia tá muito o inverso, sabe? É legal você ter, tipo, uns $100 ali, para caso você precise fazer alguma comprinha ali, numa feirinha, alguma coisa que não tenha cartão, apesar de que hoje em dia todo mundo tem cartão, mas alguma emergência que você esteja sem conexão no seu celular, sem o cartão, etc, alguma coisa que você realmente precise, mas o mínimo possível. Acabou o seu dinheiro físico? Vai no ATM e retira mais dinheiro, entendeu? Porque é muito mais fácil e mais barato você retornar o seu dinheiro digital para real do que o dinheiro físico, tá? Você perde menos dinheiro, então fica essa aí a minha recomendação também. Questão de voo, né? Qual companhia aérea que a gente foi, como é que a gente fez? Não existe voo direto para Nova York saindo de Belo Horizonte. Então a gente teve que fazer uma escala em São Paulo para daí ir para Nova York. Existem outras opções de escala também que não é em São Paulo, por exemplo, existe no Panamá, existe no Canadá. Então aí fica a seu critério, né? Obviamente a escala em São Paulo é mais fácil, porque você ainda está dentro do país, mas assim, também não é problemático. No Panamá é super tranquilo de fazer a sua escala. No Canadá, especificamente, eu não sei, porque eu acho que o Canadá precisa de visto, aí eu acho que talvez já complique, tá? Dei uma pesquisada, mas então eu recomendo fazer escala ou no Panamá ou
em São Paulo, tá? Que normalmente são as melhores escalas. Como é que eu achei o melhor voo? Eu joguei no Google Flights, tá? Que aí ele já me dá várias opções aí de valores, ele já faz uma escala ali, se a passagem tá cara, se a passagem tá barata. Então eu olhei no Google Flights, depois eu procurei nas companhias de milhas, né? Porque a gente tem milhas, eu comprei um curso de milhas, então eu faço isso também, essa análise de milhas. A gente acabou não conseguindo usar porque as milhas eu tinha na Gol, né? Na Smiles, e eu não poderia usar no voo específico que meu pai queria. Eu poderia usar só na Copa Airlines, que fazia a escala no Panamá, e a escala era maior. Era tipo 5 horas de escala, meu pai não queria, ele queria uma escala menor e ele queria que fosse em Guarulhos. Então assim, né, a gente faz as nossas escolhas. Então a gente pagou um pouco mais caro, não consegui usar as minhas milhas, porque meu pai queria esse voo específico. Então assim, faça essa pesquisa, joga no Google Flights, vê ali quais que são as companhias aéreas, entra no site específico da companhia aérea, entra no site de milhas e vê o que você consegue pela melhor condição possível, tá? E tenha em mente isso aí, se você quiser conexões menores, você vai pagar mais caro. Se você quiser um aeroporto específico, vai pagar mais caro, né? Os voos noturnos normalmente são mais caros, né? Porque as pessoas preferem ir dormindo. Mas, assim, a gente conseguiu um voo noturno tranquilo, né? E é interessante fazer essa análise de preço, igual eu falei, que o próprio Google já te fala, né? Se a passagem tá cara, se a passagem tá barata. Então é bem legal fazer isso aí também. E a última coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo introdutório, que já ficou gigante, é sobre metrô, né? Como é que funciona o transporte em Nova York. Metrô, você vai pra todo lugar de metrô, tem um lugar específico só que a gente foi, que a gente precisou pegar um ônibus, mas você pode usar o seu cartão de crédito, de débito, esse mesmo que eu acabei de falar, você usa ele, você não precisa comprar a carteirinha de metrô, né, aquele ticketzinho de metrô, você não precisa de nada além disso, você vai usar o seu cartão normal. O que é importante? Você vai usar o mesmo cartão do início ao fim. Por quê? Cada tarifa de metrô e de ônibus é $2,90, tá? Quando você atinge $34 na semana, ele para de cobrar e entra no sistema ilimitado até o final daqueles 7 dias. Certo? Então, mas você precisa necessariamente usar o mesmo cartão. Então você tem que usar o mesmo cartão direto. Quando ele reconhece que aquele seu cartão ali chegou em $34, ele para de cobrar até fechar os 7 dias. Fechou os 7 dias, ele volta a cobrar de novo até fechar mais 7 dias, tá? Então é uma forma que você tem de economizar. Mas cada pessoa tem que ter o seu próprio cartão, porque você tem um limite de passada do cartão de 20 minutos entre um e outro. Então você não pode usar o mesmo cartão, tá? Para as 4 pessoas ou X pessoas que estiverem com você. Isso, obviamente, é para eles se protegerem, né? Porque senão você passava lá a família inteira direto ali e chegava nos $34 rapidinho, né? Então você não pode, cada um tem que ter o seu próprio cartão e, como eu falei, tem que usar o mesmo cartão do início ao fim para você chegar nessas viagens ilimitadas aí, ok? E, igual eu falei, é o mesmo cartão que você usa pro metrô e pro ônibus, é o sistema Omni, que eles chamam, que é uma telinha que você vai encostar o seu cartão por aproximação e ele já vai descontar ali na hora, o seu cartão ou o seu celular, né, se você estiver usando sua carteira digital, ok? E aí, tanto o metrô quanto o ônibus tem a telinha, você encosta, cobrou, passou, e é isso. Então, super simples, você vai para todos os lados, de metrô ou de ônibus, só um lugar, que foi o Intrepid, né, que eu falei, que a gente vai de ônibus, porque não tem metrô pra lá, mas fora isso, qualquer outro lugar você consegue de metrô tranquilamente. A gente não teve nenhum outro lugar que a gente não conseguiu, que a gente teve que pegar ônibus, só esse, mas assim, super tranquilo, ônibus super rápido, super confortável, né, a gente assim, não tem nenhum problema, não é o ônibus do Brasil, sabe, é super tranquilo, super recomendo. Mas acho que é isso da super introdução que eu fiz aqui, obviamente muitas informações foram focadas em Nova York, que foi pra onde a gente foi, né, Estados Unidos no geral, mas é muita coisa que você pode aproveitar também pensando nas suas viagens para outros países, né, compra de ingresso, passaporte, hotel, etc. Então fica essas dicas aí para vocês. E esse é o fim do primeiro vídeo introdutório e a partir de agora eu vou fazer vlogs provavelmente dia a dia aí para separar o que a gente fez em cada dia de viagem e mostrar algumas coisas específicas de Nova York.